Bem-vindos a mais um Hirose Prevcast. Eu, Arnaldo Cordeiro. Eu, Eduardo Hirose. E eu, Paulo Pinceta. Nossa, isso aqui, gente, vocês estão ligados, isso aqui foi pedido pra gente falar um pouquinho desses assuntos. É lógico que a gente tá pincelando algumas coisas aqui. Então vamos fazer um negócio aqui, é interessante. Pergunta. Olha que pedido pra gente falar, debater um pouquinho. Para falar sobre recurso administrativo. Quando compensa um recurso administrativo? Tá. Então assim, primeiro, né? Precisa entender que benefício que você quer do recurso administrativo. Segundo, que documentação você tem em mãos, tá? Por quê? Atividade especial, é difícil. Assim, vamos pegar um período, mas assim, como estratégia, você quer fugir do quê? Quer fugir do GEF. Aí é interessante protocolar o recurso administrativo. Para você ganhar tempo, para você sair do GEF. Legal. Sair uma estratégia legal. Outra coisa, vamos supor que o segurado ele é um motorista de ônibus ou de caminhão, né? E ele tem esse período desde 89 até hoje. Só que ele não tem PPP dos períodos antes de... Vamos pegar aí. Não tem PPP de março de 95 para trás. Só que consta na carteira de trabalho e tal, tudo certinho. As anotações, bonitinha, alteração de salário. Acontece? O entendimento próprio normativo, o entendimento do enunciado do CRPS fala o seguinte, que quando você... Por quê? Nós estamos falando agora do enquadramento por função, por categoria. E esse enquadramento por categoria, que está no anexo 2 do decreto de 79 e do anexo do 53831 de 64. De 64, lá, geralmente no código, a partir do código 2.0, então tem os enquadramentos... Acho que é 242, né? Tem os enquadramentos por função, tá? Esse enquadramento por função é presumido. Ele foi até 28 de abril de 95. Nesse caso, não precisa de PPP. Suponhamos que você vai lá, faz um requerimento no INSS, tá? Você não tem os PPs, pleiteia o benefício, uma conversão de atividade especial comum, que pode ser feita até 13 de novembro de 2019, e apresenta os PPPs posteriores. Apresenta 5 PPP aí, depois de 96 para frente. O INSS vai analisar, o servidor analisa, o técnico analisa o benefício, e ele não enquadra. Você colocou lá, falou, cabe o entendimento da questão normativa, do denunciado, está aqui certinho, não é analogia, está escrita a profissão dele, ele é motorista, está como um motorista de caminhão, tal, ele não enquadrou. E o servidor mandou para a Perícia Médica Federal os outros períodos, que é exposição a atividade nociva. E daqueles 5 PPP, o INSS enquadrou 3. Tá? Só que os outros enquadramentos, que está acontecendo muito, mesmo período, o mesmo PPP, períodos diferentes, mas o mesmo PPP, exemplo, o cara trabalhou de 2010 a 2018, só que o INSS mandou para períodos diferentes, dividiu lá. Um período, 2 períodos enquadraram e um não. É a mesma formulação. Olha que interessante nesse caso. De 5 enquadrou 3. Compensa estar no recurso? Sim. Por quê? Porque provavelmente a junta de recurso vai converter o período como especial em comum. Em relação à categoria. Sim. Em relação por categoria, até 95, até 28 de abril de 95. E os outros 2 períodos há de ser questionado, porque falou, como que ele enquadrou esse período aqui e esse não enquadrou? Então, nesse caso, compensa você pleitear esse período de recurso. Por quê? Suponhamos lá que o entendimento da junta é que ele não vai enquadrar os outros 2, mas enquadra um. Você está brigando só com um período na justiça, do que ter que brigar com 2 períodos na justiça. Exatamente. Então, assim, o que eu acho? Utilizar o máximo possível para os períodos que você tem, os enquadramentos, os reconhecimentos administrativos, para você pleitear isso futuramente na justiça. E é no recurso que você vai conseguir, por exemplo, você pediu lá para a empresa, retificar o papel, eles não conseguiram. Daí no recurso você fala, eu tenho que os e-mails, eu não conseguiram, eles não retificam. Daí é nessa hora que você pede para o recurso fazer uma diligência, pedir para o INSS mandar um ofício para a empresa. Por quê? Porque, se possível, vai ser necessário isso na justiça. O juiz vai perguntar, você movimentou o processo? Você fez todos os procedimentos adequados? Então, até na junta de recurso é legal você montar já isso, para facilitar a atuação judicial. Outro caso que eu acho interessante também, que a gente faz muito, né, Arnaldo? Em relação à aposentadoria rural. Eu acho que hoje é muito mais vantajoso você tentar pleitear um benefício na via administrativa, quando eu falo via administrativa é iniciar o recurso, do que ir na justiça. Tá? Então, assim, esses 2 tipos de benefício eu acho interessante pleitear e até o final do recurso. Mas vai depender do caso, também vai depender da documentação,
Eu já peguei recurso, como cumprindo diligência de recurso, que só de olhar a documentação a gente sabia que a gente não teria como nem cumprir, porque não teria assim, como até Quadrar, né? Tá? Você quer ver uma coisa interessante? Você junta documento para pedir uma justificação administrativa, juntou indício de prova material que o INSS que é aceito pelo INSS, e o servidor fala assim que não há indício de prova material. Aí é legal entrar na junta de recurso para poder tentar fazer a justificação administrativa já no administrativo. Eduardo, foi legal você tocar nesse ponto da justificativa administrativa. Nesse caso, assim, para quem está, para os nossos ouvintes entenderem, um exemplo, você solicitou a justificativa administrativa na fase inicial, foi indeferido seu benefício, você vai na junta de recurso. A junta de recurso, ela tem, como que eu posso explicar? Ela tem poder para remeter o processo para o INSS novamente, fazer a justificativa administrativa ou não? É assim, ó. Primeiro a gente tem o seguinte, que a justificação administrativa, ela tem 2 processos. Ela tem a análise formal, que é a análise informal. Se você apresentou a documentação correta, se você apresentou, exemplo, você apresentou o formulário de justificação administrativa, lá no formulário você define que atividade que ele exerce. Exemplo, vou pegar aqui, você trabalhou um período da tua vida sem registro CTPS. Só que você tem, lá nas fichas da escola, você tem lá dispensa, educação Escolar. física que foi encaminhada pela empresa que você trabalhou, falando que você trabalhava de tal hora, tal hora. Isso é indício de prova material. Tá. Lá, no seu requerimento de justificação administrativa, você colocou, olha, eu trabalho, exemplo, vamos pegar, trabalhei na empresa X, eu entrava às 8, saía às 5 da tarde, o seu cargo lá era como balconista, você definiu o que precisava, né, vínculo de empregado, tudo isso. Juntou 2 testemunhas, assinou a documentação, cumpriu o requisito formal? Beleza, cumpriu. Daí agora desse requisito formal, a gente vai fazer o requisito material, que é a análise, o processamento da processamento da justificação administrativa, tá? Suponhamos que você cumpriu o requisito formal e o INSS declara que você não cumpriu o requisito formal, não há indício de prova material, tá bom? O que acontece? O recurso chega lá, ela abre uma diligência, fala, não, porque como que eu vou julgar uma coisa que não foi apreciado? O que o INSS faz? O que ajuda o recurso? Ele manda o INSS processar a justificação administrativa. Daí, se o INSS processa a justificação administrativa, ele vai aceitar esse período do INSS? Por exemplo, eu processei, mas também leva convicção que não houve indício de prova material. Aí a junta de recursos que decide. Manda para o recurso, retorna para o recurso e ela que vai decidir. Entendi. Tá? Então, assim, mas é legal você saber desses mecanismos, por quê? Porque futuramente você vai pleitear isso. O que eu já vi? Olha que loucura. Isso, perfeitamente, sim. Teve um caso que eu fiz, tá? Uma análise que eu fiz, que era, inclusive até, acho que eu até mostrei para você, era para poder questionar os cálculos lá do acordo da justiça. Quando eu fui analisar o caso, eu falei assim, mas por que entrou na justiça? Foi um erro administrativo. Não foi fechado um vínculo de empregado, e as contribuições como facultativo não migrou. Eram 3 contribuições, não migrou. Aquelas 3 contribuições daria direito ao benefício. Foi um erro administrativo. Tá? Faz uma diferença O que ela total poderia no ter benefício. feito, tá? Nesse caso? Benefício de 2019. Ela poderia ter entrado na junta de recurso, entrar com recurso ordinário e pedir no recurso ordinário revisão de ofício. Ou ela poderia ter feito com revisão de ofício também. Mas assim, se fosse utilizar o recurso, entraria na junta de recurso e falaria assim, olha, é o seguinte, aquelas 3 contribuições somadas a essas, dá 180 contribuições. O tempo necessário de carência que ele precisa para se aposentar. Tá? O servidor não observou que ele tinha que encerrar o vínculo empregatício. O que acontece? As contribuições não contam. Elas foram pagas em épocas próprias, está em dia, está certinho. O que acontece? Quando ele faz isso, por quê? Quando o servidor indefere um processo, antes de ser encaminhado para a junta de recurso, quando você faz um recurso, tem que ter uma reanálise do processo do novo servidor. Quando ele faz isso, o servidor olha e fala, olha, realmente, eu encerro o vínculo aqui, as carteiras estão certinho. Ele nem sobe o recurso. Ele nem sobe, o que ele fala? Concede o benefício já na inicial e o recurso perde objeto. Entendeu? Então, assim, é uns macetes. O recurso também é uma forma de você... Pedir para reanalisar, né? Você poderia fazer uma revisão de ofício ou poderia fazer até já pleitear isso na junta de recurso. Então, assim, o recurso, ele serve para vários procedimentos. Então, você vai ter que analisar o caso concreto para tentar entender se compensa ou não. Sim. Tá? E também é bom a gente deixar uma dica aí para os ouvintes.
Estude as decisões da junta de legal. recurso, né? Exato. Para você saber qual a chance que você tem, para você fazer a estratégia, né? Do que você vai recorrer ou não. Ó, deixa eu falar para vocês. A Gestão Normativa 128 e suas portarias, muitas alterações que ocorreram nelas, que vieram com elas agora, foi em razão dos enunciados da junta de recurso. Então, Sim. pode só uma dica, então. Se Sim. você pegar alguns dos enunciados e olhar lá, você vai ver que mudou em razão daquelas decisões. Tá bom? Termina por aqui mais um Heroes Prefcast. episódio. Aguardo vocês no próximo.